E aí, galerinha do YouTube que assiste o meu canal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pai Senhor, nós estamos começando mais um devocional e eu gostaria de ler com vocês aqui em Colossenses 1,17, que diz assim: Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Eu gostaria de falar com vocês hoje que Cristo é a base das nossas vidas, que Cristo precisa ser prioridade nas nossas vidas, porque tudo que existe não existiria se não fosse por causa dele. Ele é antes de todas as coisas e não tem como, queridos, nós alterarmos a ordem de prioridades na nossa vida. Todas as vezes que nós alterarmos a ordem certa das coisas em nossa vida, algo vai estar errado, algo não vai encaixar. E a ordem é Cristo como prioridade e depois as outras coisas, né? Todas as vezes que nós deixamos de passar o nosso momento com Deus, deixamos de meditar na palavra de Deus para passar tempo no nosso telefone, para passar tempo fazendo outras coisas, para meditar em coisas ruins, a nossa vida vai começar a sair do eixo, né? E aí a gente fala, nossa, por que eu tô tão vazio? Por que eu ando tão triste? Mas é porque Cristo deveria ser o centro, porque Ele é antes de todas as coisas e nós não temos dado a prioridade. A Bíblia vai dizer que nele tudo subsiste, né? O mundo, a nossa vida, os animais, tudo. Se Ele é o centro, nós precisamos dar essa honra a Deus, né? Oferecer as nossas primícias a Ele, a primícia do nosso tempo, a primícia das nossas finanças. E todas as vezes que nós alteramos essa ordem, algo em nossa vida parece estar fora do lugar. O nosso espiritual precisa ser prioridade, mesmo quando o tempo está corrido, mesmo quando a gente está passando por uma situação difícil, mesmo quando o atraso, né, tá batendo na nossa porta. Nossa, eu preciso ir trabalhar. Nossa, eu preciso estudar. Nossa, se eu não tomar banho agora não vai dar tempo. Mas mesmo assim, o Senhor sempre nos dá uma estratégia para que nós consigamos ter um tempo para Deus. Nós precisamos ter um tempo para Deus. Nós precisamos ter um tempo para meditar na palavra. Nós precisamos ter um tempo para orar. Nós precisamos nos consagrar, jejuar durante a semana. Porque a partir do momento que o nosso espiritual não está alinhado, o nosso emocional não vai bem, o nosso físico não vai bem. Por quê? Prioridade. Primeiro, o espiritual. Depois nós precisamos cuidar do nosso emocional, nós precisamos depois cuidar do nosso financeiro, né? Então que neste dia o Espírito Santo nos ajude a organizar, né, o que é prioridade na nossa vida, o que merece a prioridade ali do nosso tempo. Será que o tempo que eu gasto rolando um feed de Instagram não dá para ler um versículo? Será que o tempo que eu gasto conversando fiado no WhatsApp não dá para eu orar? Será que o tempo que eu gasto fofocando no meu trabalho não dá para eu consagrar? Então que em tudo nós possamos enxergar uma brecha para falar de Jesus, para pensar em Jesus, para ler a palavra, né? E alinhar realmente o nosso espiritual, dar realmente prioridade para o nosso espiritual, né? Se nós queremos avançar, nós precisamos dar prioridade para Jesus, porque Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Pense que Jesus é uma coluna na sua vida, e se você não priorizar essa coluna, todo o resto que você construir vai desmoronar.
né? Quando nós construímos a casa sobre a rocha, quando nós temos planos e sonhos firmados na rocha que é Jesus, tudo isso prospera. Mas quando nós construímos a casa na areia, ou seja, quando nós começamos a basear os nossos planos em coisas instáveis, quando nós começamos a confiar no dinheiro, quando nós começamos a confiar na força do nosso próprio braço, quando a construção está prontinha, vem o vento e tudo desaba, né? Por quê? Porque a areia não é confiável. A força do nosso próprio braço não é confiável. O dinheiro não é confiável, mas Jesus é a rocha eterna. Jesus é a base que sustenta as nossas vidas. E tudo que nós construirmos confiando que Jesus está solidificando, Ele vai abençoar e vai prosperar, né? Então, que neste dia o Espírito Santo nos ajude a fazer isso, que neste dia o Espírito Santo abra os nossos olhos para que nós possamos enxergar as oportunidades que nós estamos perdendo de louvar a Deus, de orar, de ler a palavra, de meditar, e que nós possamos a partir de hoje parar de perder essas oportunidades, né? Que nós possamos a partir de hoje aproveitar o tempo, remir o nosso tempo para buscar a Deus com todo o nosso coração. Amém? Eu vou orar por você. Senhor, meu Deus, muito obrigada, Pai, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigada, Deus, por tudo aquilo que o Senhor é. Nós pedimos perdão, Pai, por todas as vezes que nós não aproveitamos o nosso tempo da forma que nós deveríamos para te louvar, para te exaltar, e a gente acaba colocando outras coisas, Pai, no lugar que deveria ser só teu. Que o teu Espírito Santo, Pai, possa nos convencer neste dia que o Senhor é antes de todas as coisas, que tudo, Pai, subsiste em Ti, que não tem como, Pai, nós construirmos nada se o Senhor não for a base, se o Senhor não vier primeiro. Em nome de Jesus, amém. Se esse devocional falou com você de alguma forma, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Um beijo e tchau!